Boa noite, amigos. Estamos abrindo. Nossa cadeira cativa deu uma refrescada boa, né? Teremos frio aí durante as manhãs e o final de noite no estado do Rio Grande do Sul. Se prevê até uma possibilidade de 0 grau no final de semana. Se der 0 grau na Grande Porto Alegre, lá em Lagoa Vermelha, vai dar menos 5 graus, né? Então, é uma situação que nós passamos a conviver, que parecia que ia demorar um pouquinho, né? Porque a semana passada... vai dar menos 7. É, mesmo, tudo ali pertinho. A grande Vacaria... Tudo ali pertinho da grande... aquelas cidades menores. Passo Fundo, Esmeralda... Lagoa Vermelha, a previsão é menos 2, Rec, no sábado. É, então. Pois é, isso mais ou menos a ilação que eu faço. Porque quando aqui chega a 0 grau, nessa região aí do nordeste, noroeste do estado, ela é de um frio intenso. Imagine São Joaquim, deve dar uns menos 5 graus centígrados. Bom Jesus deve dar uns menos 4. Quer dizer que o pedido da semana passada está atendido. Sim, então, para não quebrar as empresas de vestuário. Preocupado, né? A gente comemorando aquele calorzinho. Eu torcendo pela Via Condote. Tá certo. Mas a Via Condote vende roupa para quando está quente também. Vende, mas o problema todo, está passando até ali a coleção aí, mas o problema todo é que se estoca muito prevendo que vai dar frio. E aí depois tem que torrar o preço, e às vezes até por menos preço do que custou. Então, por isso que gringo compra roupa de verão no inverno e de inverno no verão. Que barbaridade. Mas sabe que hoje estava no edifício lá, fazendo lá meus exercícios, estou caminhando no percurso ali, no perímetro até a minha casa, e o cara diz assim, uma frase que eu usei na Grenal essa semana, porque estava chovendo, né? E eu bodegueiro, né? E uso essas frases toda hora, essas bobagens. Eu disse, lá fora chove e aqui dentro pinga. Era uma técnica, já era um sinal, né, que os caras usavam para servir mais uma, né? Então, eu era criança, nunca mais esquecia essas frases. Não, tá bom, eu sei, são coisas importantes da infância. Isso, e aí o seguinte, o guardinha passou por mim e disse assim, seu Rec, lá fora chove, aqui dentro pinga. Eu disse, pô, legal isso, né? Bom, mas tudo para dizer que está friozinho lá fora, temos uma temperatura de uns 12 graus, acho, né? Caindo, né? Eu acho que um pouco mais, mas vem caindo. Ao longo da noite vai ser menos. O senhor mede pela careca, professor? Olha, eu sempre sou o senhor não usa chapeuzinho, né? Eu sempre sou o primeiro a saber que está chovendo. Eu noto noto antes dos outros quando esfria. Mas, em compensação, como dizem meus alunos, eu sou um professor brilhante. Eu paro embaixo da luz. O senhor é brilhante em todos os sentidos. 10 graus agora. 10 graus? Então tá, olha aqui, ó, e o Grêmio conseguiu hoje uma proeza, né? Hoje contra o São José, no CT, Luiz Carvalho, que o Grêmio conhece, tomou 4-1 do São José. Primeiro, os titulares foram derrotados por 1-0 pelos titulares do São José. Não, pelos reservas do São José. Pelos reservas do São José. Depois ficou reserva contra reserva. Mas por que o São José está jogando com os reservas? Porque os titulares jogaram nesse fim de semana, Rei. Jogaram e ganharam. Pois assumiram a liderança. Hoje tem jogo do Juventude, né? Isso. Se o Juventude ganhar... Aquilo que a gente comentava semana passada, que a gauchada está fazendo muito bonito na Série C, né? E na Série D, eu não sei se o time aí do Bolívar, do presidente Fernando Carvalho, não vai despachar o Caxias. O Caxias empatou em casa agora no domingo, ontem 0-0, e agora qualquer derrota... E tu que sabe das coisas, por que o glorioso Caxias dispensou o treinador na véspera da decisão? Porque fechou o pau depois da classificação. Avenida e Caxias... Mas como fechou o pau? Se pegaram no vestiário os jogadores do Caxias. Os jogadores? E o treinador foi para a rua. Porque o clima já estava insustentável, porque passou já duras penas pela Avenida. A crise começou quando em Caxias do Sul, com 2 jogadores a menos, a Avenida segurou o Caxias e empatou em 0-0. Aí, de novo, 0-0 em Santa Cruz do Sul, e o Caxias ganhou nos pênaltis. É gozável, né? Os nossos dirigentes são
realmente, assim... Acalma o ambiente e não manda o Pinga embora. Não, o que eu não entendo... É um fato novo. O que eu não entendo... fato novo é bom. O que eu não entendo é assim, esse Avenida... É que o Caxias foi tão endeusado no Campeonato Gaúcho, onde realmente foi muito bem. Foi eliminado pelo Inter, né? Que o Caxias... Não, mas independente de ser eliminado, o Caxias se apresentou muito bem. Sim. O Caxias jogou bem, se via muito a mão do treinador. E tinha bons jogadores. Só que o Caxias perdeu seu principal atacante. Pro Juventude. Mas perdeu, ficou mais fraco. E o Avenida... Perdeu não, mandou embora. Ah, é? Mandou embora. Não quis mais, aí o Juventude foi lá e... E esse Avenida... Cuidado, esse Avenida foi o que fez frente ao Corinthians. O Corinthians é o Guarani de Campinas. Olha um pouquinho. Passou do Guarani, né? Não é um time qualquer. Então, sabe... Mas cometeram o mesmo erro, né? É que o Avenida acabou caindo de divisão, né? Não, tudo bem. Acabou caindo, mas é um time capaz de... E mandou o técnico embora também. E aí o que fez o Maninho? Foi pro Ipiranga e conseguiu aí uma proeza aí, né? O Ipiranga está vivo até agora. Sim, o Ipiranga está disputando a Série C. Tá Ipiranga empatou fora de casa com o Paysandu no final Está em quinto ou sexto lugar, entre 10. Não, e subiu, sexto, né? Sexto. E subiu de divisão. Voltou o Ipiranga. Divisão de acesso. Sim. Ele caiu com a Avenida e agora está de volta com o Ipiranga, o Maninho. E eu acho que nós já comentamos isso outras vezes aqui no programa, Rec. Aquela coisa assim do... eu sou o dirigente, Maurício, nosso time é limitado. Eu vou te contratar, mas, a missão é não cair, Maurício. Tu te organiza, porque nós não podemos cair, é importante ficar. Não, pode deixar. Lá vai Maurício treinar. Aí o Maurício vai, ganha uma, empata outra, ganha outra, e nós já estamos na frente. Já está no bolo da frente. E eu já estou... Pô, Maurício, vamos lá que nós podemos classificar. Mas dirigente, o senhor me contratou dizendo que o importante era não cair. Sim, mas veja bem, se a gente classificar vai ser melhor. Aí o Maurício vai e classifica. Sou bom, hein, professor? Maurício, que maravilha, não sei o que. Agora, Maurício, aí o Maurício cai nas quartas de final. Aí eu vou lá e demito o Maurício. Mas o que aconteceu com o Paulo Porto, né? Paulo Porto no Caxias, no São Luís de Juí. Ele ganhou um turno, né? Ele estava nas finais. E aí tomou 5-0 do Internacional, que é treinado pelo Dunga, e acabou sendo demitido. Mas aí... Coerência. Você tem coisas no futebol que... Mas está dizendo, o Grêmio conseguiu tomar 4-1 do São José, tomou 1-0. Duas reservas do São José. Não, agora eu vou explicar. Vou explicar direitinho. Os reservas do São José ganharam dos titulares do Grêmio por 1-0. No segundo tempo, reservas contra reservas, e aí 3-1 para o São José. O time reserva do São José ganhou do time reserva do Grêmio por 3-1 e ganhou do time titular por 1-0. Se a gente separar os tempos, o São José ganhou 2 vezes do Grêmio. Primeiro dos titulares e depois dos reservas. No placar agregado, 4-1 para o time do... Ou os reservas do São José jogaram os 90 minutos e o Grêmio trocou um time pelo outro. Mas quem jogou pelo São José foram só os reservas. O mais importante do treino, até para não ficar muito atido ao resultado, que não é o mais importante, porque o Grêmio está fazendo um time novo, né? E com bastante mudanças. Vamos lá. A equipe titular hoje já teve 5 novidades. O zagueiro David Braz jogou ao lado do Jeromel na defesa, porque o Kahneman e o Paulo Miranda ainda não treinam com bola. E uma outra explicação que a gente já pode agregar a essa análise do time que entrou em campo. O Kahneman está sendo assediado e se fala em 10 milhões de libras, né? Se for 10 milhões de libras e chegar aqui a proposta, e o empresário já está enchendo o saco de novo, eu não sei se o Kahneman não vai sair do Grêmio desta feita. Mesmo o Grêmio estando com dinheiro aplicado, mesmo o Grêmio sabendo que vai sair o Everton, mesmo o Grêmio sabendo que o Kahneman esse ano está jogando até mais do que o Jeromel, eu não sei se não vai sair
do Grêmio. Então, já o David Braz, que deve jogar contra o Bahia na próxima quarta-feira, na outra quarta-feira, na próxima essa, depois de amanhã, não sei se o David Braz já não vira titular, sendo que o menino ainda está se recuperando também, o Rodrigues com Z. O Rômulo atuou ao lado do Maicon e o Matheus Henrique foi preservado. Aí cabe uma explicação. São duas formações táticas diferentes. Com o Rômulo é uma coisa, até que o Michel se recupere, ele pode virar titular se o Renato quiser jogar com um camisa 5 ortodoxo. Ou então joga Maicon e Matheus Henrique. Hoje não foi assim, porque o Matheus Henrique está preservado em função de ter jogado e bem o torneio de Toulon. Está muito valorizado o Matheus Henrique e não será surpresa se não vier proposta forte pelo Matheus Henrique também. Isso mostra a valorização do elenco do Grêmio. Às vezes a torcida do Internacional fica meio injuriada com a gente, mas quando a gente vai comparar a realidade atual, dá até um distanciamento bem legal, né? PP atuou na vaga do Everton. E o Diego Tardelli jogou centralizado com o Jean-Pierre indo para o banco de reservas. Engraçado que o Luan, que virou titular, né, foi um falso 9, ele volta para o time como falso 9. Mas, se o Viseu, o André e tal, se um deles se recuperar e voltar a jogar bem, o Luan vira titular no lugar do Jean-Pierre. Houve uma metamorfose nessa parada. Não, aqui mudou a hierarquia. Sim, mas o Jean-Pierre era o mais titular. Ah, mas o Luan esqueceu de jogar bola e tal. Não. E tudo conversa para boi dormir, né? Não, é que o Tardelli... Vamos dizer que o Luan agora... O Tardelli veio para jogar. Não, aí tudo bem. E o Tardelli, uma das posições que o Tardelli gosta de jogar e que não tem que recompor tanto, que não tem tanta exigência física, é no lugar do Luan. Bom, só para matar a curiosidade total. Luan antes. Sim. Luan agora, provavelmente, vai ficar revezando com Tardelli. Vai revezar com Tardelli, jogando o Luan mais adiantado, Tardelli no meio, ou o contrário. O que chama a atenção, professor, é que, salvo engano, ontem ou anteontem, se exaltava que o Renato estava colocando o Tardelli no lado esquerdo. Agora ele volta com a ideia do PP e volta o Tardelli na frente. Ele ia disputar a posição com o PP se o Everton sair. Né? Agora, eu não sei essa história do Everton também. Isso eu ia dizer, de onde é que está tão certo que o Everton vai sair? Ele meio que está se despedindo aos poucos. Pois né? mas não tem uma proposta. Eu acho que tem. Acho que essa do Atlético de Madrid existe. Olha, em Madrid, hoje tem uma entrevista do Gilmar Veloz garantindo... Mas o Gilmar Veloz é um dos que mais mentiu durante a vida, né? Não, eu não estou dizendo Ou dos que mais mentiram, porque cabe as duas aí, né? É que, professor, não precisa chegar o papel para se ficar uma semana analisando. Se faz uma sondagem, o papel vem quando é oficial. Eu fiz várias quando já é para fechar. Históricas com o Gilmar Veloz, que o cara embarcava dali 2, 3 dias. E ele negando. Não, mas tem empresário que está assinando o contrato e nega e recebeu o contato. Não, e ainda tem mais um pedido do Everton. Não falem na minha venda antes que termine a Copa América. Então, essa entrevista com o Gilmar Veloz, com todo respeito por quem fez, nem sei quem fez, é inócua. Tá bem, mas de qualquer maneira, talvez o Atlético de Madrid. Sim. Porque o Manchester... Aí já é mais complicado. O Manchester está no fair play financeiro. O Manchester tem duas prioridades antes do Everton, porque tem até um atacante, que não me foge o nome, porque eu não sou muito de guardar nome de estrangeiro, e que já foi contratado e sequer foi aproveitado, e chegou lá com o mesmo cartaz que o Everton já tinha, e a prioridade deles é contratar um volante e um zagueiro. Zagueiro, porque vai sair o Company, né? Exatamente. Então, vejam só quantas nuances, professor. Então, e mais a bala. Mas isso que tu falou que se noticia mais interesses por jogadores do Grêmio que do Internacional, eu acho que tem muito a ver com o tipo de plantel. O perfil de jogadores que está sendo utilizado. O Internacional tem um time mais parelho. Eu me lembro que, num dos programas, um dos participantes aqui perguntou
Tá, mas qual é o pior jogador do time titular do Internacional? E aí, de repente, tu vê que é um time que está muito parelho. Fora o Paulo Guerreiro e o D'Alessandro, que são 2 jogadores mais velhos e que não se cogita de venda, os outros são jogadores muito parelhos. Muito um parelho alto. A média é boa, mas... Não é um time ruim, não. O time titular do Internacional... E todos têm uma média idade, né? Os jovens do Internacional só tinha um mesmo para sair, que era o Iago. Não tinha outro. Até porque o Internacional não experimenta muito. O Internacional gosta de jovem de fora. O Parede é um jovem de fora, aí tem mais chances. Nada contra o Odair, que todo mundo sabe o meu pensamento, que as 2 melhores coisas que o Internacional fez nos últimos tempos foi o Rodrigo Caetano e o Odair. Porque aí, pelo menos, tem um começo, né? Tenha quem tenha centro nas coisas, não esteja pensando só em política. Porque o Internacional termina uma eleição, já está pensando quem vai ser o próximo presidente. Mas já está se falando em fazer a mesma mudança que se fez no Grêmio, né? De mudar para 3 anos? De mudar para 3 anos. Pode piorar, né, professor? Pode piorar, porque no Grêmio era o Romildo Bolzan, né? Como assim? Não, pode piorar. O presidente Marcelo não é um título. Eu não sei se aumentar para 3 anos. Agora, não vai aumentar agora, vai aumentar para a próxima eleição. Sim. Aí já nem envolve mais o presidente, que já foi para a reeleição. Então. Mas daí pode ser o Melo 3 anos. Mas não é essa a questão. Eu acho que ninguém... Mas tu me desculpe, mas eu não aceito. Eu respeito que tu pense diferente, mas eu não acho que se deve avaliar 2 ou 3 anos. Não, mas que agora pode ser o Maurício. O Maurício é ótimo. Sou a favor de 3 anos. Não, agora pode ser o REC. Não, o REC não é bom. Mas o estatuto, o que eu quero dizer é que o estatuto, nesse momento, mudando para o Grêmio, era uma garantia de ficar o melhor. No Internacional não é a garantia que vai... Ficar o melhor... O Inter só tem um viés político, professor. Não, mas só um pouquinho. Ficar... Aliás, o Grêmio está fazendo pior agora. Ficar o melhor... O Grêmio está fazendo pior. Eu não sei se o senhor tem acompanhado nos últimos dias aí o meu posicionamento. Na sexta-feira, Carlos Biderman disse lá na Rádio Grenal que o Grêmio não tem eleição. Ele não disse isso, né? Ele disse que vai ter aclamação. Não, é aclamação do Romildo e dele. E o resto é um arranjo político. O Grêmio vai manter o mesmo quadro de conselheiros. É o famoso chapão, né? Com todos... Não tem eleição no Grêmio. Como não tem eleição? Não tem eleição. Não pode. Não pode não ter eleição. Professor, é que todos os movimentos políticos do Grêmio vão assinar, estão conversando, debatendo para se criar uma chapa única. Então só existiria uma chapa concorrendo ao conselho eles mesmos, professor. E uma chapa concorrendo à presidência. Então as 2 chapas seriam aclamadas, tanto no conselho quanto no... Eu acho isso um retrocesso absurdo. E não sei se não vai surgir um movimento de torcedores aí fazendo uma chapa para concorrer contra o óbvio. Bem, eles vão colocar o Grêmio Democrático, que está dentro, mas tem poucos conselheiros, né? Vão colocar mais 1 ou 2 do Grêmio Democrático. Vão colocar o Grêmio do Prata, que nunca conseguiu se eleger por causa da cláusula de barreira. Então, ao invés de diminuir a cláusula de barreira ou modificar a cláusula de barreira, vão fazer um arranjo político. Olha, de qualquer maneira, eu acho que para um presidente... 2 anos é pouco. 2 anos é pouco. Mas se o cara não é remunerado e é pobre, como é que faz? Não é candidato. Quem é pobre não é candidato, REC. Opa! Como a África do Sul não deveria fazer Copa do Mundo. Mas nós já sabemos quem é o candidato a presidente do Internacional, que não é rico. Pode ter o Sonda por trás, mas não é. O Roberto Melo trabalha na Receita Federal. Mas não é pobre. REC não precisa... Ele não ganha um salário mínimo, REC. Não sei se ele vai se aposentar. REC, o que eu quero dizer é o seguinte, ele sabe da vida dele. Hoje, ser presidente do Grêmio ou do Internacional é não ser remunerado. Então, não é porque é 2 ou porque é 3 anos. O que nós temos que ver o que é melhor para o mas 3 anos o cara quebra, professor. Mas o Luiz Carlos REC, que é uma das eminências do nosso jornalismo, ele diz... Vaselina de litro. Olha, termina a eleição, o cara tomou posse... Já começa a estar na próxima eleição. Já tinha alguns. Então, se for... Era Alexandre Chaves Barcelos ou Roberto Melo. Agora já sabemos que o Alexandre Chaves Barcelos abriu mão para o Roberto Melo. Se forem 3 anos, já fica bem diferente.
Eu acho que há um prazo de 1 ano e meio aí onde se pode trabalhar descansado. Professor, pode me apedrejar aqui, até vou me abaixar, porque pode vir pedra aqui. Sim. Não caiu o teto. Bem. Tá. Mas eu vou dizer, eu gosto de antecipar algumas situações e gosto até de me incomodar às vezes. Sim. Né? Bastante. O Lima te mandou um abraço. Outro filho da mãe. Mas olha aqui, covarde. Mas aí, vamos lá. Bater num rapaz fraco. E ainda distraído e dizendo... Enfim. Tá bem. É uma coisinha assim meio... Bem. Meiga. Tá bem. Mas foi. Passou. Depois foi lá pedir, eu e o Regis Oyer assistindo um treino, e ele me pedia apoio para voltar para o Internacional. Mas tu tem certeza que está falando com a pessoa certa, rapaz? É isso. Para ver o tamanho do QI desse sujeito. Não, é que ele achava que tu sabia que merecia ter tomado esse tapa. Tá, mas vamos pular essa parte aí. Eu gosto de me incomodar. No Internacional, eu não sei se tem racha ou não tem racha, se tem descontentamento ou não, mas a leitura que eu faço, que para não assistir de camarote a eleição do Roberto Melo sem reagir, eu acho, é o achômetro, que o Convergência vai tentar consertar a história. Porque lá atrás, quando eles podiam ter assumido o poder com um candidato próprio, candidato forte e tal, eles insistiam em nomes como Sandro Farias, como não sei o quê, com acertos políticos, e davam com os bolsos lá. Apoiaram o presidente Vitório Pífero e deu no que deu. Então só foi parar na segunda divisão. Permaneceram no poder com o Marcelo Medeiros e está aí o presidente fazendo até um trabalho razoável, pelo que se diz e tal, mas não ganhando títulos, né? Não, fazendo um excelente trabalho. Momentinho. Fazendo um excelente trabalho. Mas o que melhorou, professor? Não. Melhorou o déficit, que foi de 33 milhões em 4 meses? Momentinho. Nenhum presidente se reelege. Mas aí por vacância. Não. Ele concorreu contra o glorioso Pedro Afatato. Nada, não. Primeira vez contra o Pedro Afatato, segunda vez contra o Luciano Davi. Não. Os dois já sabiam que estavam perdidos. Mas por que o Luciano Davi não é o representante do maior grupo de oposição? Para um pouquinho. A chance dele era zero. Ele sabia já quando se candidatou. Era zero porque o presidente candidato à reeleição tinha um amplo apoio. Não tinha ido para a Libertadores. Não, tinha um amplo apoio e estava sendo muito valorizado o trabalho que fez, tanto é que teve mais de 90% dos votos. Desculpe, quem tem essa margem. O Vitório Pífero fez contra ele 70 e poucos. Não. E a torcida e os conselheiros gritavam: o campeão voltou. Que não seja injusto. O Vitório Pífero fez aquela votação. Porque era a história do campeão voltou. Porque era a história. O presidente. Aliás, o papel. Peraí, o presidente Marcelo Medeiros foi reeleito sem ganhar um título. Sim. Então, mas o título, o torcedor do Inter está se contentando com as migalhas dos ricos. Não está a vaga na Libertadores. Não é verdade. É a migalha dos ricos. Não é verdade, tu está sendo injusto. Antigamente se ganhava gauchão. Com Argel, o treinador, Paulão e Pífero. O torcedor do Inter está sendo capaz de ver a reconstrução que se fez no Internacional. Com 33 milhões de déficit em 4 meses? Mas escuta... Ele está vendo isso ou ele está dando um voto de confiança para que isso aconteça? Claro, voto de confiança. Ele está vendo que isso está acontecendo, que o Internacional... Mas, professor, se não fosse o som da final do ano perdoar 25 milhões, o Inter ia passar o limite do Profut de novo? Sim. Isso não é uma grande recuperação. Não, mas é um ano que entrou 50 milhões de mecanismos de solidariedade. Não, mas para um pouquinho. Só que não te esquece... Com os jogadores do Pífero. Não te esquece que é o mesmo Inter que vem da segunda divisão, que é o Inter que não consegue sequer ganhar a segunda divisão e, de repente, se reconstrói um time, se acerta, se erra. Por isso que o Odair é a melhor coisa que tem. Bom, mas o Odair caiu do céu. Quase. Quase. Mas, se fosse fosse pelo Melo, o técnico do Inter seria Roger Machado. E no futuro será D'Alessandro. Os acertos são por acaso, os erros são por incompetência. Não. Assim não. É que um clube que tipo de futebol, de análise é essa? Um clube de futebol que tem todo um caminho
praticamente pavimentado da era Giovanni Luigi, que deixou um estádio administrável, que foi o melhor negócio entre todos os estádios do Brasil, disparado é o do Internacional. O Beto Bedin pode ficar me enchendo o saco aqui, que não tem problema. Sim. Ele é apaixonado por péssimo negócio que o Grêmio fez com a Arena, tanto é que o presidente disse de novo que a Arena não é do Grêmio. Quer dizer, quando quer tirar a pecha de que não é, aí vem outro presidente e sacramenta. Mas a Arena não é do Grêmio, Sim, qual é o problema? Mas aí sabe como é. Bom, mas o caminho estava pavimentado, mesmo o Inter caindo para a segunda divisão. Tinha o mesmo soldo. Como o caminho estava... Estádio próprio. Para um pouquinho. Não, para um pouquinho. O Inter foi saqueado. Sim. O Inter foi saqueado e tu pula da administração Giovanni Luigi para a administração Marcelo Mas aí Medeiros. só vai entender onde é que eu quero chegar. O Inter foi saqueado no meio. Foi saqueado. Pronto. Agora, quando lá atrás o Roberto Sigma, numa eleição que envolvia ele, Marcelo Medeiros e Vitório Pífero, pediu negativas, um dos candidatos era o Marcelo Medeiros. Ele não se impôs nessa condição. O Sigma já estava sentindo algum outro cheiro, que acabou depois se confirmando. Então, eu não gosto nem muito de entrar nos pormenores, porque os pormenores são muito importantes. E os pormenores datam lá de 2002, 2013, eu vou parar por aí, porque o que o Internacional pagou de dívida trabalhista e juro bancário e vendeu jogadores, né? O Internacional, até agora, é o segundo ou terceiro. Não sei se perdeu para o São Paulo essa condição ou para o Cruzeiro. O primeiro passa a ser o Grêmio, se vendeu o Everton. O segundo ou terceiro ainda é o Internacional. Entrou muito dinheiro. Dinheiro em quê? Em venda de jogadores? Em quantidade ou em valores? Dinheiro também. Luiz Adriano, Nilmar, 4, 5 vezes. Eu não entendi que Pato. dissesse que se o Grêmio vender o Everton, passa a ser o... Maior cifra. A maior quantidade financeira. Pele. E o São Paulo, Flamengo... O São Paulo, o Flamengo e o Cruzeiro estão ali também. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, pode até aumentar para 3 anos. O problema é que o Internacional não se conserta. E se tivesse uma oposição consciente... Agora eu estava vendo aí meu amigo Paluga, que de vez em quando vem aqui, criticou duramente a atual direção do Internacional. Está ingressando de novo nos quadros lá das divisões de base. Aí fica difícil de construir uma oposição. Mas não teve aqui não me lembro de qual movimento, que ficaram brabos comigo, que ficaram... O povo do clube. 1 ano e meio na gestão e depois saíram dando pau Como se tudo tivesse errado. Por isso que eu estou dizendo aqui, que eu gosto de me incomodar e vou antecipar. O Convergência Colorado, e para mim, só se sai no final do ano do governo Marcelo Medeiros, para se articular e concorrer no final do ano que vem. Porque o Roberto Melo é um candidato fraco, com todo o respeito, né? O posicionamento dele nas entrevistas, graças a Deus, graças a Pro Inter, que chegou o Rodrigo Caetano. Aliás, eu nem sei se o Paulo Guerreiro, por exemplo, teria vindo para o Internacional. Eu não sei, porque quem avalizou e quem conhecia o Paulo Guerreiro... E o Parede. Mas o Parede o até Wellington Silva e o Neilton... O Wellington Silva acho que é anterior até o Rodrigo Caetano. Não, a renovação do Wellington Silva... Não, são erros do Rodrigo Caetano também. É isso que eu quero dizer. O Parede, a contratação do Parede... Todo dirigente... Pelo Internacional é um negócio assim esdrúxulo, sabe? Todo dirigente faz isso. Acerta e erra. Tem muitos acertos e muitos erros. Então, se nós vamos debitar ao Rodrigo Caetano o grande acerto que foi a contratação do Paulo Guerreiro, nós também temos que debitar a ele os erros das contratações que o Internacional fez. O maior conserto que o Inter tem que fazer é como administra a base, né? O Internacional está ganhando títulos e mais títulos e mais títulos há muitos anos e revela muito pouco. Mas para um pouquinho. Quem é que escala o Internacional é o Melo. Não, mas o Melo é o chefe do futebol. Não, mas quem é que escala o time? Não, o time titular do Internacional, eu estou falando da base agora. Não, mas eu também. Quem é que aproveita os jogadores da base? Então, Não, mas para um pouquinho. Tem muitas histórias. Se o grande Luiz Carlos Reck diz que a melhor coisa que aconteceu para o Internacional, uma das melhores, foi o Odair Hellmann. Não tem a menor dúvida. As duas melhores. Não. O Odair Hellmann e Rodrigo Caetano. Mas é o mesmo. Não tem a menor dúvida. Mas é o mesmo Odair que não escala os meninos.
É o Odair que não. É o Odair que acabou de dar uma entrevista dizendo que depois do Wendel vem o Zeca, e depois do Zeca vem o Patrick e os 2 meninos que foram lá. Não sei se eles jogam bola, né? Dizem que o Eric esse é bom. Foi campeão agora com o Foi bem no Sub-20. O que eu quero dizer é que os 2 meninos que foram lá, eles já foram colocados como 4ª e 5ª opção antes de treinar. E o REC... Mas aí é no treinamento que eles vão galgar essas posições para confirmar que tem capacidade. Mas então, antes de começar... Mas já melhorou, já tem... Antes de começar os treinos, tu não decreta que eles estão lá no fim da fila. Não, mas já tem Roberto jogando, já tem Iago vendido. Pois é. Já tem Roberto jogando, tem Iago vendido, tem Nonato jogando. Tem Nonato jogando. Então, não, já deu uma melhorada. Então. Agora, em relação à base do Internacional, tem coisas que são mistérios da Santíssima Trindade. Todas as bases dos grandes clubes têm grandes mistérios. Se for ver esse negócio do Everton aí, dá para escrever um livro, né? O Grêmio mandou embora o Everton. A primeira vez que veio, o Everton veio de graça. Já dando 50% para o Grêmio. Ó, toma aí 50%, vai que é tua, Tafarel. 50% para o Grêmio e 50% ficaria para o time lá de Fortaleza. Daqui a pouco o zagueiro Regis a gente chama de zagueiro Regis, vai ficar sempre zagueiro Regis, né? Mas por que não? Porque ele não joga mais, mas eu estou dizendo o zagueiro Regis como ele ficou conhecido, né? A bola deixa muito conhecido. E o episódio dele é uma das coisas mais tristes. O Figueroa não joga mais. E é Dom Elias Figueroa ainda até hoje. E ele ia pro Japão, o Regis, quando Ricardo Figueroa Branda. Dom Elias. O maior zagueiro da história do Rio Grande do Sul. Mas, enfim, isso é só uma provocação. Não sei. Tem Ayrton Ferreira da Silva. Por isso que eu disse que é uma provocação. Por isso que eu disse que é uma provocação. Aí depois o Beto Bedin vem lhe criticar, o senhor não sabe, né, professor? O Ayrton, para comparar com o Figueroa, tudo bem. Termina aí a possibilidade de comparação. Eu vou concordar com o senhor. Mas tem gente que diz que o Florindo jogou muita bola. Jogou mesmo. O Florindo acho que era camisa 5, né? Não, zagueiro central. O 5 Salvador. Salvador. Que dizem que jogou mais do que o Falcão. Por isso que eu gostaria de ser mais velho ainda, professor, para poder contar essa história. Não dá. Salvador eu pego só de ouvido. A gente tem que ouvir. Também muita gente diz que o Zizinho foi um jogador... Jogou mais que o Pelé? Não mais, mas ao nível do Pelé. Entende como se fala... E o Brasil de Pelotas não quis trocar pelo Joaquinzinho, o Pelé. Como se fala de um ponta esquerda que fez história no São Paulo, chamado Canhoteiro, e que muitos dizem que foi o maior ponteiro. E aquele menino que teve só um ano nas categorias de base do Internacional, que acabou nem subindo e teve problemas naquele ano da juvenilização do Internacional. Meu Deus, 1965. Manuel Braga Gastal era o presidente do Internacional, exatamente. Jornalista Manuel Braga. E ele colocou o Abílio dos Reis como treinador do adulto e subiu o time Chorinho, um jogador. O Chorinho formava meia cancha com o Braulio. Era Braulio e Chorinho. E o Chorinho... Quem ouviu jogar diz que... Ele era gênio, né? Era uma coisa louca, mas se perdeu no vício, E morreu por causa disso, bem novo, né? Quantos gênios a gente conheceu, meninos, e que depois no profissional... Te lembra não é Breno mesmo, Bruno, o novo Ronaldinho? Não é Bruno Soneca? Bruno. Era uma coisa fantástica quando surgiu nas divisões de base do Grêmio. Filho do Joaquim, lateral esquerdo do Internacional. Isso. E era funcionário do Grêmio. Bom, muitas histórias, né? A gente passava para fazer a cobertura do jogo, passava pelo Joaquim, ajuda o meu filho lá. Bom, mas aí é o seguinte, a história do Everton era 50-50. Já chegava o Grêmio ganhando 50% de Everton, que hoje dá mais ou menos 40 milhões de euros de sair pela multa, professor. Tá 20, então, para lhe agradar, tá bom. Mas, digamos que é 20 milhões de euros. Então, era no mole. Sim. Aí depois o Everton não viria mais, porque quando o Grêmio quis resgatá-lo com o presidente Koff e o... Foi mandado embora. E aí o Grêmio tentou resgatá-lo com o glorioso Júnior Chávari e o presidente Fábio Koff. Aí ele já veio custando 500. E o Gilmar Veloz botou os 500 e ficou com 30% do jogador. Aí advém os 30%.
todo esse mérito que teve para ficar com um pedação do 10% ficou com o Rigo em função eu não lembro se era do Arthur ou do Wallace, que o Grêmio ficou com um dinheiro maior que estava precisando na época, acho que é do Wallace. Transferiram pro Everton. Na época ainda podia ter participação, que agora não pode mais, só empréstimo dinheiro a juros. E os outros 10% continuou com o glorioso rapaz lá de Fortaleza, o empresário. Então, é assim que se constroem as histórias nas divisões de base. Algumas bem esdrúxulas. Por exemplo, esse Neto, que quem olha o compilado dos lances dele se encanta, porque tem um repertório vastíssimo. Esse Neto estava indo embora do Internacional, por isso que tem que ter oposição em clube de futebol, quem alertou foi o Miola, cobrando por escrito no conselho, e só responderam 4 meses depois que o Miola já nem era mais nem conselheiro. Bom, esse é o zelo que se tem pelas coisas. Aí, o Neto esse ia ficar livre. Naturalmente que agora ele deve ter uns 30% ou 40% do passe. Porque ele ia-se embora para o São Paulo sem o Internacional ver a cor do dinheiro. Aí, na iminência de perder o jogador, se remunera o jogador ou o empresário com um percentual, que não se tem dinheiro para dar, se perde a chance de ficar com 100% do jogador e se faz contrato só de 2 anos. Porque não tem conhecimento da bola que o rapaz tem. Aí vão querer comprar o Parede por 3 vezes mais do que esse guri. Aí não dá. Aí não dá. É por isso que eu surto. Calma. Ou vem o outro lado da história. O Neto não joga nada? Eu não sei. Mas eu só vi as conquistas todas recentes. Lembra do glorioso Cassiano? Lembro. Lembra não o Cassiano do Inter. O senhor está falando do Cassiano do Grêmio, que era um foca, do Inter? Que veio de Chapecó, jogava muito. Não, estou falando do Cassiano do Inter. O Cassiano é aquele grandalhão? Grandalhão. Que veio do Zequinha? Que fizeram um contrato de... Uns 5 anos. 5 anos. 5 anos. Eu acho que foi o Fernando Carvalho. Mas por que o Fernando Carvalho não comete erro? Não, mas eu estou dizendo... Não, mas qual é o problema? Não, eu só corrigi uma questão, Rec. Quando o Wallace saiu do Grêmio, já não podia ter direito de empresário. Então é anterior. É contrato de gaveta. Isso aí tudo. Não, empresário tem participação é contrato de gaveta. De qualquer forma, quando tu contrata um jogador por 2 anos, é porque tu tem dúvida. Não, mas esse é menino. Mas eu também. O Cassiano veio do quem botou preço no Cassiano veio do esportivo. Menino. Ele foi dispensado do Inter, foi pro Zequinha, não é do esportivo. Isso. Foi pro Zequinha e aí o Inter não quis aproveitá-lo, mandou pro esportivo de Bento. Pois é, mas assim, o que eu quero dizer é que quando vem um jogador, faz um contrato de 5 anos, o jogador explode. Tu é um gênio, dirigente Maurício. Fez um contrato de 5 anos com o jogador que deu certo. Agora, faz um contrato de 5 anos e o cara não dá certo, Maurício, tu é incompetente, vai ver o que o REC vai falar de ti. O Dudu? Pois é, ou o contrário. Tu faz um contrato só de 2 anos, vem o REC, Maurício incompetente, ele vai explodir. Agora, aí tu faz de 4 anos, como o Inter fez com o Dudu. Aí vem o REC, olha aí, ó, fez de 4 anos o contrato. Eu vou dizer, eu gostava desse Dudu lá no Figueirense, é que o Inter gosta de bastante quantidade. O que eu quero o Internacional tem 7 laterais. O que eu quero dizer é que depois do contrato, depois de ver o jogador jogando, é mais fácil. É mais fácil. Ou mais difícil, porque o Parede, o Inter tá louco para contratar e eu não vi nada ainda. O Wellington Silva, o Inter não renovou depois de ver? Já o zagueiro Regis estará conosco aqui. Está com o pai Regis, com a esposa Cíntia, e nós vamos falar desse episódio que já faz 2 décadas. Né? Deu prisão de jogador, deu perda de causa na justiça, deu tudo, e o Regis até agora está a ver navios, não recebeu o seu dinheiro, perdeu uma carreira, poderia ter jogado no Japão, enfim. Agora ontem ainda o Santo Ângelo perdeu a vaga para o Brasil de Farroupilha e não volta para a divisão de acesso, vai continuar na 3ª divisão. Aliás, outro time que ficou na 3ª divisão, vê o que é, o senhor estava falando do Avenida, o Santa Cruz não conseguiu subir. Subiram Guarani de Bagé e o Brasil de Farroupilha. Já voltamos. Grêmio realizou o jogo treino então contra o São José e tomou 4-1 no placar agregado. Eu já estava falando aqui do time que
jogou a primeira etapa, que é o time titular: Paulo Vitor, Leonardo Gomes, Jeromel, David Braz e Cortez, Rômulo, Maicon, Alisson, que é a posição do Ramiro, famosa, Tardelli na posição, aí que veio a surpresa, do Jean-Pierre, com o Pepe na do Everton e o Luan na do centroavante. Então vejam só quantas mudanças do meio para frente. Rômulo é novidade, Alisson se firmando pode ser novidade, Tardelli, Pepe e Luan. Então, o Pepe é o lugar do Everton, né? Se o Everton não voltar. Vai voltar e vai jogar. O Everton não sai de um dia para o outro. Mas ele joga sábado ou domingo com a seleção brasileira e joga quarta com o Grêmio. Aí ao sim. natural. Porque qual é o problema? Mas estão dizendo que o Paulo Guerreiro não vai jogar. Estão dizendo também que o meu cabelo vai crescer. Bom, eu não acredito que o Inter vai prescindir do Paulo Guerreiro contra o Palmeiras. Por favor. Mas óbvio, mas qual é o problema do jogador jogar no sábado e jogar na quarta-feira? Para um pouquinho. Ainda uma partida... Emenda sem férias? Claro que... Não, mas não precisa ter férias, né? Mas por que ele teve 30 dias de férias já. É um maldoso. Maldoso, mas é puro veneno. Eles não fazem rodízio. Tá, mas e a carga emocional de... Na minha época, rodízio era churrasco e pizza. Agora é jogador também. E a carga emocional da final do campeonato, da Copa América? Se perder... emocionado porque perdeu e não tem condições psicológicas. Se ganhar, é o êxtase da vitória. No outro domingo, o Internacional vai poupar o Paulo Guerreiro. Não, mas vai poupar todo mundo, não? Contra o Vasco da Gama? Não, o Vasco Inter já jogou. É com o Atlético Paranaense no Paraná. No Paraná. Isso, já vai abrir mão do Campeonato Brasileiro. Não vai abrir mão. Como não vai abrir mão? Não vai abrir mão. Já está com defasagem enorme. Mas o campeonato já é do Palmeiras, Requinho. O Campeonato Brasileiro é só vaga. Já começa que não é do Palmeiras. Se fresquear, perde o título pro Santos. Não vai abrir mão. Não vai abrir mão. Agora, se tu tem 2 jogos com o Palmeiras em uma semana... Tem que jogar com os titulares. Contra o Palmeiras aqui, contra o Atlético Paranaense lá e contra o Palmeiras de São Paulo. A viagem daqui para São Paulo é 1 horinha, num voo VIP, hotel dos 8 estrelas. O primeiro jogo é lá. Os caras bem remunerados. Não tem nada a ver com remuneração. Tudo a ver. Tem a ver com intensidade. Intensidade. Hoje se corre 12 quilômetros numa partida de futebol. 12. Antigamente se corria 4. É isso? Mudou? Mudou a intensidade? Sim, antigamente tinha 2 substituições, agora tem 3 substituições. Tá? Dá para mudar mais 1. Né? Agora tem mais lesões. Já muda mais 4, 3. Aqui já dá 4. Não, porque aumentou. Aí mais cartão amarelo. Não, então, não, tu tem um jogo na quarta, domingo tu vai dar folga para alguns jogadores do time titular, ou quase todos. Só para quem E na outra quarta-feira tu vai eliminar o Palmeiras. É essa a sequência do Internacional. Não, eu até acho que o Inter pode e deve, acho que vai eliminar o Palmeiras, eu acredito nisso. Força do Beira-Rio, eu acho o Inter muito bom do meio para frente, com o Nico, com o D'Alessandro, com o Paulo Guerreiro, sempre iluminado e tal. Acho que o Inter tem boas chances. E acho que o Inter tem boas chances no Campeonato Brasileiro, especialmente de ficar entre os 4. Mas se ficar se fresqueando, fica sem mel nem porongo. Por quê? Pelo contrário. Quem ganha a Libertadores... mas tem que ganhar a Libertadores. Não precisa ficar entre tem que combinar com os russos. Tem que ganhar a Libertadores ou a Copa do Brasil. E serve para o Grêmio também isso aí. Então. Serve para o Grêmio. O Grêmio ainda tem uma defasagem maior. Está com 11 pontinhos só. Então só tem 16. Então. Bom, o empresário do Kahneman revelou sondagem do Wolverhampton, da Inglaterra, pelo zagueiro. Esse aqui é o mesmo time, é um time milionário, que o Nico Lopes interessou há uns 2 meses, quando estava no auge da forma. Quantas sondagens já teve pelo Kahneman? Né? Umas 15, 12 foram fabricadas pelo seu representante. O Internacional voltou a treinar em Porto Alegre hoje, após a intertemporada em Atibaia, no interior de São Paulo. O Grêmio é médio temporada, professor. Intertemporada não se usa lá no Grêmio. Rodrigo Moledo voltou a trabalhar normalmente e está à disposição para enfrentar o Palmeiras no retorno. O Colorado está no mercado em busca de um lateral esquerdo e um meio-campista. Um jogador pode ser anunciado ainda nessa semana. Vai voltar agora esse do Curitiba aí, né? O Galdesani. Galdesani. Né? Então não sei se precisa outro meio-campista. Não, para um pouquinho. Não, mas tá voltando de lesão. Não, o Galdesani é jogador de grupo. Ué? Foi contratado como jogador de grupo. O Inter tem um time titular, é para grupo mesmo. Não. O que a direção do Inter tem dito é que se contratar,
vai contratar alguém a nível de possível titularidade. Que não vai contratar mais um Galdesani. Mas quem é que pode sobrar no time? Só se for lateral, né? Os zagueiros estão estáveis. O goleiro está estável. Os 3 atacantes, D'Alessandro, Paulo Guerreiro e Nico Lopes, ninguém mete a mão. Edenilson, o Inter vai pagar uma fortuna para fazer ele permanecer em Porto Alegre. Já o pagou? Dourado... Já pagou? Não, vai pagar. Ou não. Vai. No meio para vocês ficam tudo beiçudinho. Ou vai trazer o presidente já chamou o empresário para conversa. Mas só um pouquinho, mas se trouxer o Arangues, por exemplo, a negociação já é outra. O Arangues hoje só o mundo inteiro quer contratar. Não, eu dei um exemplo. Está bem fácil de contratar. Eu dei um exemplo. Melhor jogador da Copa América. Eu dei um exemplo, Rec. Eu quis dizer que se tu trouxer um jogador... Hoje, os 3 são insubstituíveis. Entende? Agora, se tu trouxer... O Nonato já é insubstituível, professor? Mas se não deixar jogar... Com os que tem aí, é. Com os que tem aí, é. Agora, claro, que se tu trouxer um grande jogador, entende? Ele é substituível. Agora eu pergunto, o Inter precisava ficar com um descontado, que é o Richelli, está sempre lesionado. Não, sabendo que o Galdesani está voltando? Não precisava. Ou não se aposta no Galdesani para esse ano. Mas o Inter vai jogar em setembro, no máximo. Mas o Inter está procurando, então, jogador a nível de titularidade. Já vou passar a palavra para o Regis aqui. Olha aqui, ó, a direção está próxima de fechar a renovação de contrato com valorização salarial para o volante Edenilson. Já vou antecipar aqui. Vai ganhar 750 por mês e vai contrato até 2023. O Inter é previsível. Não, o Inter não, qualquer clube que possa perder um dos seus titulares. Colorado lucrou mais de 15 milhões no final de semana com as idas do atacante Marcinho para o futebol chinês e do lateral esquerdo Rogério para o Sassuolo da Itália. Os negócios ainda são das antigas administrações. O que quer dizer das antigas administrações? O guri dessa administração não saiu nenhum ainda. Só o Iago, mas o Iago já estava lá. Rec, não. Os meninos entram com 11 anos no clube, Rec. Tu não pode pegar aquela Não, hoje não entram mais com 11, professor. Eles vêm tudo semi-pronto hoje em Esse dia. negócio do Rogério aqui, que eu contestei na época, porque o Rogério tinha sido o melhor jogador brasileiro sub-18. Não o melhor lateral esquerdo. E o Internacional achou que tinha feito um baita negócio de 2 milhões de euros. Eu perguntei para o Pellegrini se era esse o novo tamanho do Internacional, comemorar a venda de jogador por 2 milhões de euros. Bom, eu não tenho esse nariz vasto aqui de graça, eu sinto um cheiro meio estranho às vezes. Já voltamos. No caso do zagueiro Regis, não vale a frase aquela que a esperança é a última que morre, porque ele teve uma vitória na justiça 20 anos, né? 20 anos atrás, em relação àquele caso da Arzoni, que covardemente abandonou um lance para agredir o Regis, né? Outro dia ainda estávamos ouvindo o Benítez e fazendo uma relação com um acidente de futebol que foi o Benítez lá no Alegrete, e são amigos até hoje, o Benítez e o cara que dividiu a bola com ele, num amistoso, né, do caso Regis, que foi uma covardia feita, e todo mundo mais ou menos conhece a história. E não se sabe ainda quando vai receber a grana, Regis. Não se sabe ainda, é verdade. Eu fico em casa, esqueceram. Não, mas eu não vou dar o braço a torcer. Não vou dar o braço a torcer e vou até o final. Vou até o final. Você ganhou metade do estádio da Ser Santo Metade, mas o estádio não me adianta nada. O estádio acho que vale 100 mil o estádio. Deve valer 200 mil. Até acho que poderia valer mais, né? Porque está bem localizado lá, né? O problema é que tem mais de um dono, né? Metade é teu e metade é de outro dono. Essa é a situação, né? É verdade. E o agressor está solto? Sim, ele foi solto, ele dormia na cadeia, né? Aliás, foi o primeiro caso, eu acho, no futebol. Ele cumpriu pena. Acho que o primeiro caso que aconteceu dentro de campo que o cara foi detido. Tamanha foi a gravidade. É que eu acho que foi emoção. Na hora ali da emoção, jamais ele imaginaria que é... Não, claro. O tanto que ele imaginaria, se jamais ele ia... Ele causou um dano para ele também, né? Então, jamais ele causou mais para ele, eu acho. É, claro. Ele sofreu mais que eu. Ele deve sofrer. No momento ali eu sofri pra caramba. Hoje eu convivo com epilepsia. De vez em quando eu tô parado aqui e meu braço treme, começa a tremer e a minha cabeça treme também. Então é uma coisa assim que
que eu tento conviver com isso amistosamente. Amistosamente, isso, mas é obrigado. difícil. Mas é complicado. E saber que eu estava indo para o Japão, e hoje o meu amigo que iria comigo, ele mora em Cuiabá, eu liguei para ele está independente, trabalha como empresário hoje. Olha jogos e contrata jogadores. E tu ainda tem uma grande vantagem, que tem uma grande família, né? Teve teu pai sempre a teu lado, agora a esposa. E goza de boa saúde, apesar desses problemas todos. O que não se entende é a justiça, né? É a justiça, é só isso que não se entende. Só isso. Com todo respeito, eu acho que não é só a justiça que não se entende. Eu acho que também não se entende tantas e tantas pessoas no futebol que incentivam a violência. Isso, no caso do Regis, nós tivemos a tragédia da consequência. E sabe que ele tem uma outra história que ele já contou na rádio, contou lá na homenagem que eu recebi lá no SBT, ele estava lá também e recebeu a homenagem. O Regis contou que ele acabou perdoando, entre aspas, né, o Darzoni, porque ele não lucraria não perdoando o Darzoni nada. Né? E ele, como bom cristão, foi lá e perdoou. Né? Pode falar, Regis, pode falar. O Rec, ele é digno de perdão, o Rec. O cara que faz uma coisa dessa... Ele é digno de perdão, ele é digno de perdão. Ele tem a cabecinha... Não tem cabeça. Mas quem botou pilha nele não é digno de perdão. Mas aí disse o Regis, daqui a pouco a adrenalina do jogo desproporcional. Não, porque o que ele fez... A adrenalina do jogo sobe porque tem um bando de irresponsáveis que pegam o microfone, que se dirigem aos jogadores, dizendo tem que dar, tem que chegar, futebol é assim que se joga, vamos mostrar. Ainda mais aqui que tem que ser o futebol aguerrido, tem que chegar junto. Quanta gente elogia o gauchão, que tem tantas coisas boas para elogiar, e elogia não, porque no gauchão tem uns zagueiros que quebram as pernas de todo mundo. Mas que é isso? Que o jogo é pegado. É verdade. Porque aqui se joga, porque os irmãos Ponte batiam em todo mundo. Mas se batiam em todo mundo, tinham que ser banidos do futebol e não elogiados no futebol. É isso, é esse tipo de postura que resulta, como o Regis disse bem, no momento de irreflexão e o cara faz uma bobagem dessa. Mas ele não fez por acaso. Não fez por acaso, mas eu acho uma coisa, tem a índole da pessoa. Exatamente. Jamais vou dar um soco em alguém, jamais um tapa. Porque era um lance que ele não ia usufruir de nenhuma benéfica. Não ia ter vantagem. A bola estava passando, estava caminhando, ele vinha por trás e ele premeditou. Se a gente tiver o lance aí, vamos passar. Eu sei que é um lance colorido. Não, né? Quantas vezes tu viste pessoas da imprensa ou ligadas ao futebol elogiando que dar uma chegada fora do lance é um jeito de se impor, de mostrar quem é que manda aqui. Rec, quantas vezes nós já conhecemos grandes personalidades do futebol gaúcho, né? Que dizem isso, que disseram isso, sabe? Então, é esse tipo de irresponsabilidade que se comete num microfone, frente a uma câmera de televisão, ou mesmo num vestiário. Na rede social também? Não, as redes sociais eu nem gosto de pensar, mas e que resultam nesse tipo de ato. Regis, você recebe auxílio do INSS? Recebo. Mas Recebo, mas é um salário mínimo? Metade da metade. Metade do salário mínimo. Não metade do salário mínimo? Não tem coerência, não tem... Me dá vergonha, cara. Não tem lógica nenhuma. Olha aqui, lógica nenhuma, é uma coisa assim. Sabe que o Fernando Schumacher, advogado, está sempre nos assistindo aí, nos ouvindo lá. Ele disse que a Ser Santo Ângelo está difícil de arrumar alguma coisa lá, porque tem muitas ações e acaba não pagando ninguém, né? Mas só um pouquinho, Rex, espera aí. Mas... E a Prefeitura de Santo Ângelo? Pois é. A Prefeitura de Santo Ângelo, não... O prefeito toma iniciativa. Não, espera aí. Tem o Santo Ângelo aqui, que é um clube de futebol, que é onde abrangeria muitas pessoas. Porque futebol aqui no Brasil é um esporte, é o principal esporte
creio eu, é o principal esporte, por todos. Não tenho dúvida. Não tenho dúvida. As mulheres agora também. Isso. Né? Então, eu acho que o prefeito, não sei quem manda... Já mudou 4, 5 legislaturas, né? Então, não, vamos dar um jeito nisso aí. Eu vou pagar o que tem que ser devido, vou ser justo, justiça. A gente tem que... nós todos aqui, devemos brigar por justiça. Que bom que você não jogou a toalha, porque 20 anos dá para o cara cansar, né? Teve que eu podia estar morto, mas eu estou bem, cara. Eu estou bem e quero meu dinheiro. Vou até o final. Hoje você tem uma papelaria lá em Gravataí, né? Isso, junto com a minha esposa. E tá bem? Tá papelaria. Tocando? Hoje nada tá bem. Nem os grandes estão bem. É complicado. Ela fica mais na papelaria, eu trabalho na prefeitura. Então, junto dá para se viver. Mas esse dá para se viver não é para mim. Não. Porque você ia ser talento. Eu ia ser o teu técnico era o Tite, né? Era o Tite. É o Tite. Conversa com ele, tem intimidade com ele, conversa com ele e pergunta umas coisinhas para ele sobre a minha pessoa. Mas só o fato de você já ir para o Japão, que naquela época era o oásis do futebol, né? Era para onde muita gente boa... O Dunga estava indo, né, naquela época. Estava saindo, estava voltando para o Inter, né? O Dunga voltou em 99 para o Internacional. E você se lesionou em 2000. Em 99. 99, Novembro de 99. O Dunga estava voltando para o Inter, mas estava voltando do Japão. O Valmir Olus estava mais ou menos naquela época no Japão. Luiz Felipe Scolari. Trabalhou no Japão. E treinou o Dunga lá no Japão, inclusive, o Filipão. Né? Então, e você estava indo para o meio dessa turma toda aí, né? Dessa turma toda. Inclusive, os empresários falavam que o time que eu ia era o mesmo time do Tinga. Eu ganharia um valor aproximado do que ele ganhava na época. Eu ouvi falar isso, então... Atualizando esses valores dá um... mas o bom é não encucar isso. Eu não penso, buscar o teu, né? Com buscar certeza, o teu, que já foi ganho na justiça, né? Já foi ganho, isso aí. Atualizando os valores hoje, o que daria? 3, 4 milhões? Acho. Porque na época foi uma condenação de... eu não tenho exatamente o valor aí, o Maurício até pode encontrar pra gente, mas a Ser Santo Ângelo foi condenada, né? E o Darzoni também, né? O Darzoni pegou uma multa e alguns jogos, né? 29 dias. Uma multa de 29 dias, isso. Que era, na época era Lei Pelé, né? Tinha uma coisa assim que não... Tinha esse subterfúgio, né? Como é que a gente vai brigar por justiça no Brasil, né? Que se acontecesse a mesma coisa que aconteceu comigo nos Estados Unidos... Eu não jogava mais o Darzoni, né? Mas o Darzoni jogou até bem pouco tempo, né? Jogou até que pôde jogar, ele jogou. E sempre teve quem empregasse também, né? Sempre teve quem empregasse também. Também tem isso, né, professor? É isso que eu digo, que eu acho que esse tipo de incidente, esse tipo de acontecimento, não se limita ao Regis e ao Darzoni. Eu me preocupo muito mais... O espectro todo. Com todo o conjunto. Quer dizer, o Regis foi vítima. O próprio Darzoni, como o Regis disse bem, tem uma cabecinha desse tamanho, e aí bota um pilho. E aí se cria aquele ambiente. Sabe? Eu acho que é todo um conjunto, Rec, de favorecer a ilicitude. É aquela ideia de que o jogador que faz o gol com a mão, ele não é um vigário, ele é malandro. Não, ele é vigarista. Ele é vigarista, não pode fazer gol com a mão. O senhor nunca comemorou um gol com a mão do seu time? Ou impedido? Não, eu acho que tu está misturando duas coisas. Estou só lhe provocando. Não, tu está misturando. Mas eu não quero ser campeão. Mas o senhor nunca ouviu a frase, é bom ganhar do Grêmio, no caso o senhor é colorado, ganhar do Grêmio roubado aos 48 do segundo tempo? Quantas vezes o senhor ouviu isso? Eu ouvi. Isso é gol com a mão aos 48 do segundo tempo. Ou com um pênalti roubado. Não, isso é uma cultura equivocada. Isso é uma cultura equivocada. Assim como quando ouve falar do Nilton Santos, que foi um dos grandes, se não o maior lateral esquerdo da história do futebol brasileiro, a primeira coisa que alguém vai contar é que ele cometeu um pênalti na Copa do Mundo
porque ele derrubou um atacante dentro da área, perto da linha da área, e deu um passo para fora. E o juiz, na época não tinha auxílio de VAR nem de nada, botou o lance fora da área. Ninguém disse que ele era um vigarista. Disseram, nosso herói, o grande Nilton Santos. Não, ele foi grande pelo que jogou. Quantas pessoas mencionam o fato de que o Brasil, na Copa do Mundo de 1962, o Pelé se machucou e o Garrincha foi o maior jogador daquela Copa. E o Garrincha foi expulso na semifinal. Lembra, Rec? Lembro. Expulso na semifinal. E jogou a final. Por quê? Porque casualmente, o árbitro da partida, que deveria estar presente no julgamento entre a semifinal e a final, viajou, saiu do Chile e não compareceu. Claro que foi uma coincidência, ele deve ter tido. Alguém deve ter chamado ele em casa. De última hora. Isso. E aí, o melhor jogador do Brasil jogou de novo. Isso não é bom. Hein, Regis? E os remédios jurídicos, o que o teu advogado diz? O que ainda dá para fazer? O estádio já foi piorado, a causa já foi ganha. A Ser Santo Ângelo deve muito mais do que tem. Alguém teria que arrematar o estádio, né, e passar metade daquele valor para você. Sim. Eu vou te pedir desculpa que a minha memória já era fraca, ficou mais fraca ainda. Mas o que eu lembro, o pai pode me corrigir, que o meu advogado, são 2 advogados, eles falaram que teria que esperar lá que ficaria para os meus filhos, poderia ficar para os meus filhos, para os meus netos, para a minha geração, mas não quero. Em algum dia esse dinheiro pode chegar, não, você sabe quando. Vai ser um prêmio de consolação que não serve, né? O cara tem que usufruir em vida, né? Não, meu Deus. Não, e precisa pro custeio mensal, né? Não, meu claro, Deus. É claro, para que passar dificuldade tendo dinheiro, né? Em haver. Essa é a situação. A prefeitura era, pelo menos, não sei se com outras ações deixou de ser dona de parte do estádio, mas a prefeitura era uma das proprietárias da área do estádio. Mas aí não dá para penhorar o dinheiro arrecadado do IPTU da cidade? Se na época a prefeitura era devedora solidária, eu sei também, eu sou meio rábula, né? Eu vou da experiência de vida, mas parece estranho que nunca tenha se elucidado. Tem que lidar com o governo. Veja a fila dos precatórios. Então, lidar com prefeitura, com prefeitura, com o governo do estado é um horror. O Regis citou o pai aí, ó. Tá aí o seu Regis, aí. Vamos mostrar aí. Vamos mostrar. Tá junto com a esposa da dona Cíntia aí também. E vem acompanhar o Regis. Então houve prejuízo de tudo que é forma, né? Para se deslocar, tem que ter alguém sempre junto, para fazer uma viagem mais longa, para ir em determinados lugares, né? Onde se tem que se locomover mais rápido. É complicado. Isso é muito doloroso. Mas na época, você disse que o salário que ia ganhar no Japão era mais ou menos correspondente ao que já ganhava o Tinga. Então você já era um jogador considerado de alto padrão. E o teu pai contou uma história lá na rádio que já havia rejeitado propostas aqui internas, né? Você tinha 21 anos na época. 21 anos. 21 anos, pois é. Primeiro ano, né, como profissional, eu assinei contrato com o Inter, eu tinha 17 anos. Mas por idade, 21 anos, eu não tinha mais idade para jogar júnior. Aí, 21 anos é a idade, é o primeiro ano de profissional, né? Aí, no meu primeiro ano, me acontecia isso comigo. Bom, agora está assumindo um novo presidente da federação, que é o Luciano Oxman, filho do Zélio Oxman, que a federação daqui a pouco podia descontar um pouco por ano, sei lá. E tem uma instituição, uma associação que, que defende os atletas profissionais, a GAPES, Associação de Garantia dos Atletas, uma coisa assim. E
Eu acho que isso aí daqui a pouco... Eu me lembro que mesmo o Caçapava, quando teve dificuldades aqui em Porto Alegre, recebeu amparo. Teve um outro jogador que cursou faculdade com a HAP apoiando. Um jogador que até atuou no Juventude, Jardel, meio-campista. Né? E aí eu acho que de repente seja um caminho, pelo menos, para ter uma pressão maior. Claro. Uma pressão maior. Você tem ido a campo de futebol, Regis? Tenho. Tem assistido jogos do Inter? Tenho jogado de novo, jogos do Inter também. Tenho jogado, mas não com a mesma... Tu consegue jogar bola? Consigo correr. É? Sim, mas zagueiro não dá mais, né? Não dá mais. Dividir muita jogada também não, só para brincar mesmo, né? Só brincar. Mas de origem tu não era zagueiro, não. Né? Foi naquele jogo que tu... Volante, né? Não, naquele jogo o Tite já tinha me visto como zagueiro. E tinha me colocado já como zagueiro. E aí eu vinha jogando. Eu não joguei uma partida que eu entrei bem também, foi uma Copa do Brasil, no Mineirão. O Tite me levou e no começo do jogo eu queria tanto jogar assim, e no começo do jogo o lateral esquerdo do Caxias, Luciano Almeida, tá lembrado? Sandro Almeida. Luciano Almeida. Luciano Almeida, o Marreta? Não. Luciano Almeida. Luciano Almeida, eu me lembro dele. Claro. Ele foi expulso. E o Tite me chamou, mandou aquece Regis. O Marreta era Fonseca, tá me lembrando aqui o Bruno. É Fonseca, isso. Ele jogava no Juventude mais, né? No Juventude, não, jogou no Juventude, o Marreta. O Marreta, né? O Marreta jogou contra mim, juniores, lá São Paulo, que pegamos o Juventude na chave. Ele jogou contra mim também. E aí você acabou jogando de lateral. Aí eu entrei como lateral. Eu fazia lateral também. Não, e outra coisa, né? Um ano depois, mesmo que ficasse no Caxias, professor, seria campeão gaúcho. Em cima do Grêmio. Não, eu fui. Estava no grupo, estava ali, foi campeão gaúcho. O Tite fez questão de me dar a taça, me deu tudo. Exatamente. O 3-0 lá em Caxias e o 0-0 aqui em Porto Alegre. Que ali o Antônio Lopes resolveu colocar no gol o Silvio Pay-Per-View. Tinha um apelido porque ele só assistia jogo em casa, né? Então apelidamos ele de Silvio Pay-Per-View. E ele naquele jogo jogou contra o Caxias, né? 3-0, né? Com Adão, Gil. Baiano. Aí o lateral era Sandro, né? Sandro Neves. Sandro Neves, lateral Sandro direito. Neves, que depois jogou no Grêmio. Isso. Né? O lateral esquerdo que eu tinha falado, que era o Luciano Almeida. Luciano Almeida. E tinha aquele Jajá na frente, né? Jajá. O Miro Oliveira, não estava naquele time. Não. Era o Gil Baiano estava naquele time. Gil Baiano. Também jogou no Internacional. O Miro Oliveira também jogou no Inter e no Caxias, e o Gil Baiano também jogou no Inter e no Caxias. Diga, professor. Não, estava aqui ouvindo. Infelizmente, assim, essa história do Regis e de tantas outras que não tiveram um final tão ruim, né? Eu acho que bom que as coisas estão melhorando, que bom que isso não se repita, que bom que a gente possa se posicionar contra isso, sabe? Não apenas exigir que seja pago ao Regis o que lhe é devido, mas que isso não se repita, que não se valorize quem faz esse tipo de coisa, que não se valorize a violência. Ganhar por ganhar, na marra. Ontem eu ouvi um discurso contra o VAR, porque o VAR está pegando as minúcias das infrações. O VAR está pegando infrações. Se é infração, tem que ser pega. Não é 1 centímetro, ou 2, está impedido, está impedido. Isso não é se é 1 centímetro ou 20 centímetros. É impedimento, acabou. 1-0 Juventude no Verdense foi Rafael, fez o gol. Rafael Bastos. 1-0 Juventude contra o Luverdense. E agora o Juventude vai para a liderança do grupo, empurra o São José para segundo. Que maravilha. Enquanto acontecer isso, está tudo certo. Está tudo em casa. Enquanto esses dois estiverem brigando, tá bom. Só aproveitar que são 8h20, se eu não mandar um abraço para o Daniel. O Daniel é um manobrista que diz que te acha muito inteligente. E aí eu digo, Daniel, tu tá brincando comigo. Mas ele toma uns tragos, na hora do programa. Não, eu admiro o REC. Eu digo, então tá, eu vou te mencionar porque realmente tu é um caso patológico. Homem manobrista, bebê não pode, né, REC?
Não, mas depois ele vai para casa de carona. Eu tô brincando, né? Só porque ele me chamou de talentoso. Vamos chamar a Friggold antes? Diga aí, Luiz. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao programa de saúde da Friggold. Hoje nós vamos falar aqui sobre a sua alimentação. Você sabia que o óleo da fritura, aquela gordura saturada, faz muito mal para a sua saúde? Aumenta o colesterol ruim, desenvolve o diabetes e principalmente, gente, você pode ter um infarto ou AVC, porque aquela gordura saturada acaba entupindo as veias ou as artérias. É por isso que a gente está trazendo para você as panelas Friggold que não utilizam mais o óleo no preparo do alimento. Essa tecnologia alemã, ela faz com que você possa preparar qualquer alimento, o que você imaginar, sem nada de óleo. É isso mesmo, não vai mais o óleo no preparo do alimento. Gente, olha que promoção fantástica que a gente preparou para você. Você vai receber na sua casa a nossa panela grande. É uma panela grande para você ter na sua cozinha, com a tampa, com a borda de silicone. Panela média, olha que legal essa tampa. Ela tem uma borda de silicone. Então, se você deixar a panela cair no chão, não tem perigo nenhum, não vai quebrar a sua tampa. E outro detalhe interessante das panelas também é que é o seguinte, ó. Você vai receber 2 alças de silicone para você poder tirar a sua panela do forno ou do fogão também. Agora, gente, se você tem um fogão de indução, as nossas panelas e a nossa frigideira, você pode usar tranquilamente no seu fogão de indução ou então no fogão a lenha ou no fogão. Você escolhe o fogão que você quer preparar. Você vai poder preparar omelete, panqueca, ovo frito que as crianças gostam de comer, aquela batatinha frita que as crianças adoram também. O seu peixe, você costuma fritar o peixe no óleo? Esquece, a partir de agora você vai preparar o seu peixe nas nossas panelas sem nada de óleo. Gente, basta você tomar uma decisão. Olha, eu resolvi, eu não quero mais usar óleo, eu quero trazer qualidade de vida aqui para minha residência, eu quero ter qualidade de vida para minha família, então ligue agora, 4003 4220 de qualquer capital do país ou nas cidades metropolitanas. Se você estiver no interior do estado, você pode ligar 0 operadora, o código da sua região e o nosso número 4003 4220. Também nós temos o nosso 0800 que já está no seu vídeo. Então você pode escolher, mas o que você não pode fazer é ficar sem ligar. Liga agora, 4003 4220, você receberá essas panelas na sua casa, você não vai mais usar o óleo e na hora da limpeza você vai limpar somente com papel toalha. Gente, não gruda nada no fundo dessas panelas, é só ligar, 4003 4220. 4003 4220, vá ligando, panela para a vida toda. Já voltamos. A Galeteria e Casa de Massas Piatto Bello, há 19 anos, serve a tradicional culinária italiana em Canoas, com rodízio de massas de fabricação própria. 15 tipos entre doces e salgadas. Acompanha galeto ao primo canto, costela suína, calabresa artesanal, também de fabricação própria, filé de frango com bacon, maminha grelhada, saladas e sobremesas. Piatto Bello atende no almoço de terça a domingo e na janta de terça a sábado. Siga Piatto Bello nas redes sociais. No Facebook, Galeteria Piatto Bello, e no Instagram, Galeteria Piatto, Piatto com 2 T's. SOS Empregador Doméstico. Regularize sua empregada doméstica com valores especiais para todo o Brasil. Ligue 0800 007 2707. SOS Empregador Doméstico, tudo junto.com.br. FAC, materiais de construção. Do alicerce ao telhado, você já sabe, é com FAC, materiais de construção. Ligue, televendas 3466-6133, fache.com.br. Bem, você já disse que continua indo a campo, vendo os jogos, jogando também e tudo mais. Entrando em campo. Entrando em campo. Mas não tem medo de jogar futebol, porque agora é entre amigos, né? Agora não é mais de competição.
Mas que bom que continuou com coragem de jogar, né, professor? Está se recuperando aos poucos. Mas 20 anos já era para ter resolvido esse problema. Por favor. Quem é que você jogou nos juniores do Inter? Eu joguei com o Lúcio. O Lúcio, que tinha vindo do Guará? Vinícius, claro. Vinícius? Estávamos treinando um dia lá. Aí os caras falaram no campo assim, né? Vai chegar um zagueiro que o Inter contratou do Guará, que jogou a Copa do Brasil contra o... Ganhou lá de... 7-0. 7-0 lá. Os caras viram um jogador lá e... Tem que ter olho, né? Para tocar 7-0 e dizer, eu quero o zagueiro. É verdade. Mas esse cara, deixa eu falar para vocês, o Lúcio chegou no Inter... Lucimar é o nome dele? Lucimar, isso é. Ele dava soco, no primeiro dia de treino. Uma fúria? Não, uma fúria. Tipo, eu vou vencer e ninguém vai fazer que eu não vença. E ele tinha qualidade, sabe? Muita qualidade. Por isso tem que contratar jogador com gana, né? Mas gana assim, ó. Determinação, né? Determinado e... Mas a gente via isso dentro de campo, né? Ele se matava para jogar futebol. Se matava. Por isso que dá tanta raiva quando tu vê alguns mais talentosos que se esforçam tão pouco. Sabe? Verdade. E aí tu fica olhando, tu imagina um Nico Lopes da vida para ficar no Internacional com a gana que o Regis está contando o Lúcio. Ou com a gana do D'Alessandro jogando. Sabe? Ou o Luan, para pegar um de cada time. Imagina o Luan com o futebol que tem, com uma gana de jogar futebol. Vamos perguntar pro Regis, que é uma opinião neutra, professor. Esse negócio de poupar jogadores, como é que você recebe? Poupar jogadores? Não pode jogar todas as competições, porque afunila as competições. Não. Decisão e tal. Essa pergunta está mal encaminhada. Não, por exemplo, agora tem Inter e Palmeiras. Depois tem Inter e Atlético Paranaense no Paraná. Campeonato Brasileiro correndo. E depois tem Inter e Palmeiras de novo. Você acha justo poupar contra o Atlético Paranaense? Não, eu não acho justo, porque eu não gostaria, eu queria jogar. O jogador quer estar em campo. Eu quero estar em campo. É o que diz o Paulo Paixão. Eu quero estar em campo, eu quero jogar. Quanto mais jogar, para mim é melhor. Porque o melhor treinamento é o coletivo. Para mim, na época que eu jogava, era o coletivo. Então, eu quero jogar. O coletivo é um jogo. Não gostava de fazer... Claro que eu passei a gostar de fazer treinos físicos por saber que se eu tivesse bem fisicamente, com certeza eu me sobressaria sobre o... Ia jogar bem também. Terminamos o programa. Volte outras vezes aí. Vamos terminar com uma palavra. Justiça, né? Vamos dar ao Regis o que é do Regis. Até amanhã, às 19h.